Salve, salve pessoal, boa tarde, tudo bem? Nós estamos chegando com a live do Terceiro Tempo, diretamente daqui da redação do Terceiro Tempo na Avenida Paulista, o escritório do Milton, né? Para falar sobre o sorteio dos grupos da Libertadores do ano que vem, de 2020, sorteio esse que foi realizado na sede da Conmebol em Luque na noite passada, para falar também do Mundial de Clubes da FIFA que está sendo disputado lá em Doha, no Catar. O Flamengo já venceu, já está na decisão. Hoje tem o Liverpool em ação, certo? Tudo isso ao vivo a partir de agora no nosso Facebook, no Facebook do Terceiro Tempo, e também ao vivo no canal oficial do Milton Neves no YouTube. Para você participar, você pode curtir, comentar e compartilhar a nossa live aí com as redes sociais, tá bom? Com as suas redes sociais. Faça até esse favor para a gente, compartilhe aí a nossa live para que nós possamos chegar em mais pessoas também e discutir, fazer essa nossa brincadeira aqui semanal, às vezes quase que diária, né? Não tem uma periodicidade assim, mas é importante essa interação para falar sobre futebol. Afinal de contas, a gente adora falar sobre futebol, né? Mesmo que seja apenas para dar uns pitacos, certo? Então hoje é quarta-feira, dia 18 de dezembro de 2019, com os grupos da Libertadores sorteados, mais aquela fase preliminar também. A gente fala tudo isso, fala um pouquinho também do mercado da bola, comigo, Frank Fortes, e também com o Lucas Reis. Tudo aí, bem, Frank? Lucas? Tudo bom? Beleza? Tudo bem? Dá um destaque inicial aí que eu vou compartilhar a live. Acho que o destaque, a notícia do dia, a gente pode até tocar nisso mais pra frente, acho que é a questão envolvendo o Jean, goleiro do São Paulo, mas para ficar no tema que você já abordou, a gente tem que destacar o sorteio da Libertadores de América. Os times os 4 grandes paulistas garantidos na Libertadores. O Corinthians vai para a pré-Libertadores, mas enfim, a tendência, pelo menos para mim, é que passe. E seria, o quão legal seria se tivéssemos um Corinthians e Palmeiras novamente na Libertadores, dessa vez na fase de grupos. Seria muito bacana. Podemos ter também um Grenal, e aí pegaria fogo também, um dos maiores clássicos do futebol brasileiro sendo disputado na competição sul-americana. Nunca se enfrentaram numa Libertadores, o Grêmio e o Inter, então seria muito bacana. Agora, para mim, acima de tudo, está o problema que o São Paulo tem nas mãos, porque, pelo menos na minha opinião, o São Paulo caiu num grupo da morte, um grupo dificílimo, encabeçado pelo River Plate. Então o São Paulo vai ter que fazer um bom planejamento no início de ano, no início de 2020, porque quando você pega um grupo muito difícil, qualquer vacilo pode custar a sua classificação para a sequência da competição, né, Frank? É isso aí, e é o seguinte, por isso que o tema da nossa live hoje é Derby e Grenal na Libertadores 2020, certo? Porque estas são possibilidades. Tudo bem que assim, Corinthians e Internacional participarão ainda da fase preliminar, mas pelo menos o Corinthians no seu caminho tem tudo para avançar, porque o Corinthians vai enfrentar na primeira fase, que já será a segunda fase para o seu adversário, que será o Guarani do Paraguai, ou o representante número 4 da Bolívia, que por hora é aquela equipe de Potosí. Real Potosí. O Real Potosí, por enquanto. Ainda certo? vai ser, se eu não me engano, os participantes da Bolívia se definem até o dia 29 de dezembro. Dia 29 de dezembro é a definição. E aí, o vencedor desse representante da Bolívia e Guarani do Paraguai pega o Corinthians, já numa segunda fase, da fase preliminar, certo? O vencedor dessa chave, que é a chave do Corinthians 7, pega ou Cerro Largo ou Palestino. E aí, desses dois, ou dessa turma, desses dois enfrentamentos, no caso, né? Mas dessa turma, Bolívia 4, Guarani do Paraguai, Corinthians, Cerro Largo e Palestino, destas 5 equipes, sai um integrante do grupo B, da chave B, que é justamente a chave do Palmeiras. E aí, na fase de grupos, ok, legal, os caras vão colocar a fase o grupo seria Palmeiras, Bolívar, o Tigre da Argentina, e aí o vencedor de todos esses confrontos que você citou. Já o Internacional vai pegar na fase preliminar o quarto colocado do futebol chileno, o quarto classificado do futebol chileno. O futebol do Chile, a gente sabe que o campeonato lá não terminou por causa daquelas questões políticas, as manifestações todas. Então, assim,
a definição com relação aos representantes todos, né, está ficando mais a cargo da confederação. Tudo bem que já tem clube classificado, né, Universidade Católica, sim, que é o campeão, tá inclusive acho que no grupo do Atlético Paranaense. Sim, sim. A Universidade Católica já está, e aí vai ter essa Copa do Chile também, que vai definir outros representantes do país na Libertadores. Então nós vamos discutir tudo isso agora aqui no terceiro tempo. Dá um bom dia aqui para o Tarcis Correia, que é de Campo Mourão. Grande abraço a Campo Mourão, Paraná. Paraná. Perto da minha cidade, Campo Mourão. É Paraná? Paraná. Isso. Qual que é a tua cidade? Tuneiras do Oeste. Não, tô falando de cidade. Não, minha cidade. É uma grande metrópole. Você- Tuneiras do Oeste cabe no Copan, por exemplo. A população de Tuneiras do Oeste cabe no Copan, o famoso prédio aqui de São Paulo. Tarcis Correia, você que é de Campo Mourão, você conhece Tuneiras do Oeste. Tuneiras do Oeste? Perto de Cruzeiro do Oeste, Maringá, Umuarama, Tapejara. Tapejara? Todas essas cidades fazem parte da Grande Tuneiras, entendeu? Quantos mil habitantes? Por volta de 7 mil habitantes. É do tamanho de Águas da Prata, então. Mauro Venturini manda mensagem aqui. Frankfurt torcendo muito pro Corinthians vir para a nossa chave. Vamos rir novamente. Ih, rapaz. Cassiano Santana, Japão na área. Mengão foi com tudo, hein? Vamos falar daqui a pouco do Flamengo. Josmar Silva, River é freguês do tricolor. Corinthians, se passar na pré-Libertadores, cai no grupo do Palmeiras. O Tarcis Correia diz aqui, vai Corinthians, ele que é lá Aí, ó, o Tarcis Correia está dizendo aqui que não conhece essa cidade aí que você está falando. Pô, Tuneiras. tá Tuneiras, perdendo, né? ele tá perdendo. Tuneiras do Oeste. Tuneiras do Oeste. Bom, então vamos lá, vamos para o chaveamento aí. Você tem que fazer. Tenho todos aqui. Vamos lá, grupo O A. grupo A é o grupo do Flamengo, Grupo do campeão da Flamengo, Libertadores. cabeça de chave, inclusive. Tem o Independente Del Valle, atual campeão da Sul-Americana. Então, ó, veja só, nós temos o campeão da Libertadores e o campeão da Sul-Americana da mesma chave. Exato. Que vale dizer que eles vão se enfrentar no mínimo 4 vezes no ano, porque os dois vão disputar a Recopa Sul-Americana também. Completando o grupo. Vai jogar mais com o Independente Del Valle do que com o Vasco, se puder. Provavelmente. Então, Flamengo, Independente Del Valle, o Júnior de Barranquilha e um classificado dos confrontos da pré-Libertadores seria o G1. E aí tem G1, algumas que é possibilidades de quais clubes seriam. Deixa eu ver, vamos ver qual que vai ser o G1 aqui. G1. Legal, aqui não marca como G1. Não marca, né? Muito bom, viu? Parabéns a todos. Deixa eu ir para o site da Comebol enquanto isso. Enfim. Enquanto você fala dos outros. Vamos lá, grupo B é o grupo do Palmeiras, também cabeça de chave, que é acompanhado pelo Bolívar, da Bolívia, o Tigre da Argentina e o G2, que pode ser o Corinthians, né? Como o Frank já explicou. Corinthians, Palestino, Cerro Largo, Guarani do Paraguai ou Bolívia 4? Eu acho de fato bem provável que o Corinthians se classifique. O caminho do Corinthians não é dos piores. E seria muito legal, seria muito bacana Corinthians e Palmeiras nesse grupo B. O grupo C é encabeçado pelo Peñarol, tem também o Colo-Colo, o Atlético Paranaense, atual campeão da Copa do Brasil, e um segundo representante vindo da Bolívia. Os representantes bolivianos, como nós dissemos, devem se definir por volta do dia 29 de dezembro. Grupo D, e aí para mim o grupo da morte nessa Libertadores: River Plate, São Paulo, LDU e o Binacional. Óbvio, o Binacional, se eu não me engano, faz sua estreia. Binacional não é o time de Itaipu. Não. Só pra ficar se eu não me engano, do Peru, né? Do Peru. Se eu não me engano, faz a estreia na Libertadores. Assim, Binacional e Defensa e Justiça. São os debutantes aí na Libertadores. Na Libertadores. E a tendência é que o Binacional seja o saco de pancadas, a gente não sabe, a gente não acompanha de perto. Agora, LDU, sempre difícil de se enfrentar em Quito, uma certa altitude, inclusive. O São Paulo e o River Plate é um grupo bem complicado, bem complicado mesmo. Volta lá no grupo do Flamengo, você falou... Vamos lá, Flamengo, Independente Del Valle, Júnior, Barranquilha e o G1. G1 pode ser Sporting Cristal do Peru, Progresso do Uruguai, Barcelona de Guayaquil do Equador, Cerro Porteño, Carabobo da Venezuela ou Universitário do Peru. Tem grande... Acho que especialmente o Cerro Porteño e o mais tradicional, e o Barcelona do Equador poderiam gerar alguns problemas, mas também não é um grupo dos piores para o Flamengo, né? Convenhamos.
Grupo E, seguindo aqui, Frank. Grêmio, também cabeça de chave. Universidade Católica, nós dissemos que era no grupo do Atlético, na verdade no grupo do Grêmio, né? Universidade Católica do Chile, o América de Cali e um representante do G4. G4 tá fácil aí? G4 é o C4 versus o C5. Maracá do Equador, Tolima da Colômbia, o Chile 4 o Internacional. Ah, é verdade. Então podemos, e também não me parece um caminho difícil para o Internacional, então uma chance bastante razoável, para não dizer grande, de termos o Grenal na fase de grupos da Libertadores. Grupo F, Nacional do Uruguai, o Racing de Avellaneda da Argentina, Alianza Lima e o Estudiantes, e aí tem que tomar cuidado com esse nome, Estudiantes de Mierda, é isso? Não! De Mérida, Oh. Só uma piadinha. Formam então o grupo F. Para algumas pessoas, estudar não adianta nada. Então esses times aí, Estudiantes, Universitários, isso aí... Bom. Grupo G, grupo do Santos. Olímpia foi o cabeça de chave. O patrão fica bravo. Olímpia é o cabeça de chave. Santos, o Delfim e o Defensa e Justiça da Argentina, outro estreante da Libertadores. A gente tem aí o vice-campeão brasileiro, que é o Santos, campeão equatoriano, que é o Delfim, o vice-campeão argentino, que é o Defensa, e qual que é o outro time? Olímpia. E o Olímpia, que é campeão paraguai, acho que é tetracampeão paraguai, inclusive. Sim. O Olímpia. Tem uma situação, inclusive, curiosa, que é o Derlis Gonzalez pediu para ser negociado com o Santos, porque ele tem meio que tudo acertado com o Olímpia. O Derlis pertence ao Dinamo Kiev e o Dinamo está complicando um pouco o negócio, mas é possível que ele defenda o Olímpia justamente contra o Santos na Libertadores, né? E quem pode ir para o Olímpia também é o Borja, né? Segundo o Globo Esporte. Tem essa informação também, o Borja, o Palmeiras e o Olímpia negociam ali um empréstimo do Borja por 1 ano e parece que o negócio está bem encaminhado. Para fechar, Grupo H, Boca Juniors, Libertad do Paraguai, Caracas e um representante do G3. G3 seria C3 e C6. O C6 é o terceiro classificado da Bolívia, Atlético Tucumã, ou seja, poderia ter 2 argentinos. Sim. O C3 é Independiente de Medellín, da Colômbia, e Deportivo Táchira, da Venezuela. Então, o grupo é encabeçado pelo Boca Juniors. Esse cruzamento aqui, do C3 e o C6, para formar o G3 e entrar no grupo do Boca, pode ser o mais disputado da fase preliminar. Independente Medellín e Deportivo Táchira. São 2 equipes tradicionais que sempre estão na disputa, disputando a Libertadores. Tucumã tem figurado bastante na Libertadores. Tucumã, que vem aí para sua 3ª ou 4ª edição de Libertadores, ou a 3ª em 4 anos. E o Bolívia 3, que dependendo do time da Bolívia, você não sabe de onde pode ter o fator altitude, enfim. Parece ser mais equilibrado na fase preliminar, né? Aí, indo para a fase de grupos, se for, por exemplo, Independiente Medellín ou Atlético Tucumã, acho que pode dar uma, não equilibrada, né? Mas dar mais graça, pelo menos para o grupo. Ó, o Tarso Corrêa diz que não conhece a sua cidade. O Josmar Silva diz assim, eu sempre falo para ele isso aí. Eu sou de Mauá da Serra, no Paraná. Ô Josmar, conhece Mauá da Serra? Não conheço. Passa informações aqui a respeito de Mauá da Serra. Que região que fica, quantos mil habitantes tem, quais são as cidades mais próximas. Vamos conhecer o Brasil através da live do terceiro tempo. E o Tarso Corrêa diz que o Corinthians será campeão da Libertadores de 2020. Vamos para os grupos dos paulistas aí. No grupo B tem o Palmeiras, o Bolívar, o Tigre e possivelmente o Corinthians. Tigre caiu para a 2ª divisão agora, né, no futebol argentino. Qual que é o outro mesmo? Bolívar. Tem a questão altitude, mas tradicionalmente não de La Paz, embora tenha chegado até uma semifinal de Libertadores no ano em que o Atlético Nacional foi campeão. 2016. Mas em tese não é um time para tirar, por exemplo, a classificação do Palmeiras ou do Corinthians, caso o Corinthians chegue até lá. Me parece um grupo sem maiores problemas para os paulistas. Eu acho que assim, o Corinthians confirmando a classificação, Palmeiras e Corinthians são favoritos da chave, né? Sim. O grupo do São Paulo, River Plate de São Paulo, LDU de Quito e o Binacional. River Plate de São Paulo. Acho um grupo bem enroscado. O Binacional, teoricamente, ele pode ser essa nunca ninguém falou, fiel da balança.
Só que essa equipe aí tem um problema com o mando de jogos, né? É uma equipe meio Tem mandado em diferentes lugares. Então precisa saber onde é que eles vão querer mandar os jogos. De repente, influencia bastante na logística, né? Influencia na logística, na preparação dos adversários. Então é complicado. São Paulo e River, tradicionalíssimos, e o outro? LDU. E a LDU que promete se reforçar para a disputa da Libertadores. E a LDU tem uma questão. Primeiro que sempre os jogadores aqui do futebol brasileiro. Sempre um local difícil de jogar, assim, por questões logísticas. Você chegar em Quito não é muito fácil, não é o lugar dos mais altos, mas tem altitude. É uma equipe campeã de Libertadores, enfim. Tem toda uma questão ali que dificulta o confronto. Acho que São Paulo tem condições de se classificar, mas para mim é o grupo, ao lado do grupo do Grêmio, é o grupo mais equilibrado dessa Libertadores. Grupo do Santos Futebol Clube. Olímpia é o cabeça de chave, Santos, Delfim e Defensa e Justiça. Não é um grupo dos mais difíceis, mas está longe de ser um grupo tranquilinho. Está longe de ser fácil porque a gente não sabe como é que o Santos estará para Tem isso ainda. O Santos é uma incógnita, né? Agora, sabe o que é bacana? Não tem nem treinador ainda, né, presidente? O Defensa e Justiça, após o sorteio, publicou nas suas redes sociais que vai ser uma honra enfrentar o Santos, como quem diz assim, olha que bacana, vamos até Santos enfrentar o time de Pelé e de Neymar. Eles escreveram até essas referências ao Pelé e ao Neymar. Eles se sentindo de fato honrados por enfrentar um time da tradição do Santos. Em tese é grupo para o Santos passar. O Santos não acredito que o Santos seja pior que o Olímpia, em tese. E com relação aos outros dois rivais, também o Santos deve chegar melhor. Agora, com toda a incógnita que cerca o Santos para 2020, tudo pode acontecer. Agora vamos aos grupos dos outros brasileiros, começando pelo Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense está no mesmo grupo de Peñarol, Colo-Colo e um representante da Bolívia, Bolívia 2. Também não é tão simples. Jogar com o Peñarol nunca é fácil. Exatamente. O Colo-Colo também gera problemas, enfim. Mas também me parece um grupo acessível. Sim, eu acho que avança, não vou dizer com tranquilidade, mas tem toda a condição. Sim. O Atlético Paranaense. Grêmio. O grupo do Grêmio para mim também é bem enroscado, assim como o do São Paulo. Grêmio, Universidade Católica. O Católica vai ser dirigido pelo Ariel Roland, que era pretendido por alguns clubes aqui no Brasil, especialmente o Santos. A América de Cali e um representante da pré-Libertadores do G4, que pode ser o Internacional. Imaginando que o Inter vá para esse grupo, nós temos ali pelo menos 3 equipes candidatas a 2 vagas. A gente não sabe exatamente como chega o América de Cali, mas também pode ser um grupo com só equilibrado. Exatamente, equilibrado, bem equilibrado. Não é também. Para mim, ao lado do São Paulo é o grupo da morte. Ao lado do grupo do São Paulo é o grupo da morte. Eu acho que esse grupo aí com o Internacional fica um grupo fortíssimo. Um grupo fortíssimo, sendo o América de Cali carecedor de um estudo maior, talvez. Sim. E o grupo do Flamengo aqui, para a gente atender o Wesley Borges, que quer saber quem é que vai entrar no grupo do Flamengo. Quem pode entrar, né? Vamos falar já. O Flamengo está ao lado de Independente Del Valle, Júnior Barranquilla e G1 vindo da pré-Libertadores. Olha, o Júnior Barranquilla vem de participações consecutivas, mas no ano passado, por exemplo, não foi tão bem. No ano retrasado, ele saiu da competição, mas chegou até a decisão da Sul-Americana, né, contra o Atlético Paranaense depois. Mas no ano passado já não esteve tão bem. Dependendo dos reforços, eles estavam querendo lá o Carlos Bacca, da seleção colombiana, para ser o seu comandante de ataque, querendo investir um pouquinho mais em reforços. Fora isso, você já tem o campeão da Sul-Americana, né? Que é o Independente Del Valle, apesar de muita gente também, muita especulação em torno do nome do Miguel Ramírez, que é o treinador em outras equipes. Os caras lá estão dizendo que ele não vai sair. Sim. E ele é muito jovem, tem só 35 anos. Aqui para o futebol brasileiro, apesar do interesse de alguns clubes, me parece só o Atlético Paranaense comportaria um técnico assim, tão jovem. Sim. Entendeu? Se fosse em termos de respaldo, né? Respaldo, pressão que o cara vai ter e tal. E outra coisa, né? Destaque interessante. É um grupo que tem o campeão da Sul-Americana, o campeão da Libertadores
e o grupo que tem 2 técnicos europeus para fazer enfrentamentos. O português Jorge Jesus e o espanhol Juan... Como é que é? Ramírez. Eu não tenho certeza, mas eu acho que é a primeira vez na história que acontece isso. 2 treinadores europeus estrangeiros se enfrentando. Se enfrentando numa Libertadores. Eu não sei nem se em algum momento dois europeus trabalharam ao mesmo tempo numa Libertadores. Agora, se enfrentar, eu acho que é a primeira vez na história. Bom, e aí ele perguntou quem é que entraria aqui, né? O Wesley Seria o G1, né? G1. O G1 é o vencedor do C1 e o C8. Porque o G1 já é da fase 3. C1 e C8 são da fase 2. O C1 é o E2, que é da fase 1, que pode ser, então, anote, Carabobo, da Venezuela, ou Universitário do Peru, e aí teria, se fosse Universitário, seria o time cujo estádio foi sede da final de Libertadores deste ano, para a glória do Flamengo. Então, Carabobo ou Universitário, ou Cerro Porteño, são 3 opções. Contra o C8. O C8 seria o Sporting Cristal do Peru, ou então o vencedor do E3, que aí seria o Progresso do Uruguai, que até ontem eu nunca tinha ouvido falar, ou o Barcelona de Guayaquil do Equador. Então são 6 possibilidades. O mais provável é que chegue Barcelona ou Barcelona de Guayaquil e Cerro Porteño. Também esse enfrentamento porque tem Barcelona de Guayaquil, Cerro Porteño e o Sporting Cristal, né? Sporting Cristal tudo bem, é do Peru, anda meio capengante e tal. Tá mais para Barcelona e Cerro Porteño nessa disputa, né? Sim. Imagino que esses 2 devam chegar aí. Agora, a gente não sabe em que condições chegam os 2, por exemplo, tanto o Cerro quanto o Barcelona, por não acompanhar tão de perto. Agora, imaginando, por exemplo, que o Barcelona chegue, o Barcelona tinha um bom time quando o Grêmio foi campeão, o grupo se torna um pouquinho mais enroscado, porque o Independente Del Valle é um time muito bem montado, muito bem treinado, Flamengo é o Flamengo, o Júnior de Barranquilla não é um time qualquer, é um time com seus valores, e aí entraria um time com uma certa força, ficaria um grupo até que bem equilibrado. Eu acho que o Flamengo, especialmente na fase atual, passaria com tranquilidade. Agora, seriam todos os times com reais chances de classificação nesse caso. Todos os brasileiros? Não, me refiro só ao grupo os 4 times do grupo com reais chances de classificação, nesse caso do grupo do Flamengo. Eu não sei, eu acho que o Flamengo e o Independente Del Valle estão muito acima? Não, muito acima não. O Flamengo sim, o Flamengo deve se classificar. Wesley Borges, ele diz que ele é de Colinas, no Tocantins, e agradece aqui a resposta. Valeu, irmão, estamos juntos aí, coisa maravilhosa. Falando em Flamengo, viu, Wesley, como é que você analisou a vitória do Flamengo sobre o Al Hilal 3-1? Mais uma vez, um jogo em que o primeiro tempo do Flamengo foi bem distinto com relação ao segundo, né? E fosse o Al Hilal uma equipe um pouco mais qualificada, apesar de ter apresentado um bom futebol no primeiro tempo, mas desperdiçou muitas oportunidades. Poderia ter descido para o intervalo com 2-0 de vantagem no mínimo, né? Porque o Gomes perdeu um gol feito. Os caras construíram outras oportunidades. Por alguns contra-ataques. Eu acho que o Flamengo precisa fazer uma autocrítica com relação ao jogo do Al Hilal, porque lembrou muito a final contra o River Plate em alguns momentos. O gol do Al Hilal, inclusive, me lembra muito o gol do River Plate. Jogada pela direita, uma falha de marcação no setor do Felipe Luiz, a bola cruzada na direção da marca do pênalti, o jogador entra meio em diagonal e bate entre os defensores do Flamengo. O Flamengo me parecia um tanto quanto perdido nos minutos iniciais. E tem uma coisa curiosa, porque quando tinha a bola e quando conseguia assentar um pouquinho mais o jogo, o Flamengo conseguia trabalhar bem. O problema é que aí dava contra-ataque e você percebia o time um pouco nervoso, dando muitas oportunidades para o time árabe. De fato, acho que o Flamengo comemorou 1-0 no primeiro tempo, porque saiu barato. E tem uma frase do Bruno Henrique dizendo que no intervalo o Jorge Jesus chegou aos jogadores do Flamengo e falou assim: olha, o time deles está marcando muito em cima, com muita intensidade, eles vão cansar e é aí que nós vamos aproveitar. De fato, o Al Hilal deu muito mais espaço para o Flamengo no segundo tempo. Agora, nem sei se é tanto uma questão de cansaço, porque logo com 3 minutos o Flamengo fez um gol. E aí quando você faz um gol tão cedo, tipo com a qualidade do Flamengo, a moral é outra, né? A empolgação é outra. E o segundo tempo do Flamengo foi excelente. O Flamengo jogou num nível muito bom, pressionou o adversário, deu poucas oportunidades para o Al Hilal e chegou numa vitória que era esperada,
repito, tem que ter uma autocrítica, porque apesar da vitória, ela precisou ser um pouco mais suada do que todos esperavam, mas foi justo e o Flamengo fez o mínimo que tinha que fazer no Mundial. Acho que o sul-americano sempre tem a obrigação é complicado, mas enfim, o sul-americano sempre tem que chegar na final. Chegou na final, vai enfrentar o europeu, aí o que vier é lucro, entendeu? Óbvio, desde que você não seja goleado, enfim. Mas chegou na final, faz um jogo de igual para igual com o europeu. Se der para ser campeão, ótimo. Não deu, você cumpriu o mínimo esperado e acho que o Flamengo fez isso. Bom, olha só, agora só assim, o mercado da bola não tem nenhuma agitação muito grande, assim, nada confirmado, né? O Vasco da Gama apresentou o Abel Braga agora há pouco, e o Abel praticamente na entrevista coletiva pediu, pelo amor de Deus, para darem tempo para ele trabalhar, né? A única coisa que eu gostaria de ter aqui era tempo para trabalhar. Então, quer dizer, ele meio que pediu, tenham paciência aí, vê se não me deixem trabalhar um pouquinho para a gente poder apresentar algum resultado. Mas assim, a notícia é aquele tipo de notícia que a gente não gosta de passar, e nós vamos passar apenas como informação mesmo, porque eu vou te falar, se fosse para falar umas verdades aqui, saía xingando todo mundo. Hoje pela manhã, nas redes sociais, a esposa do Jean, goleiro de São Paulo, postou um vídeo pedindo socorro, um negócio degradante, triste, com hematomas no rosto e tudo, e quem não viu ainda, isso está correndo aí pela internet. Ela apagou as publicações que ela publicou nos stories do Instagram, presa num banheiro, ou presa não, trancada num banheiro em Orlando, onde a família está passando férias. E aí ela fez essa gravação, postou nos stories do Instagram, depois ela tirou a publicação, mas ela estava com um hematoma, corte no lábio, no rosto, outros hematomas, pedindo socorro porque havia sido agredida pelo seu marido. O marido é o goleiro Jean, do São Paulo. O caso foi ganhando repercussão, porque foi viralizando, né? Ela apagou as postagens, numa das postagens dá para ouvir no fundo uma voz masculina gritando com ela. Ela postou também trechos de uma conversa do Jean com ela, acho que o Jean mandando mensagem para ela do lado de fora do banheiro, e ela trancada no banheiro, com o Jean dizendo assim, parabéns, você... Tinha parabéns? Você acabou com a minha carreira. Tinha parabéns. Você acabou com a minha carreira, seus filhos vão passar fome. E aí o que aconteceu? Como o caso viralizou, ganhou proporção, o Jean foi preso, para falar o português correto, lá nos Estados Unidos, acusado de violência doméstica. E estando nos Estados Unidos, eu não sei, o rigor, eu entendo que ele é um pouco maior na averiguação de tudo isso e no tratamento também do acusado. Então o Jean está preso nesse momento lá nos Estados Unidos, o goleiro do São Paulo, e a diretoria do São Paulo disse que vai tomar as devidas providências, emitiu uma nota protocolar. Se mostrando protocolar, mas assim, dizendo que o clube sempre adotou uma postura de austeridade, enaltecendo o caráter dos jogadores, das pessoas que ostentam a camisa do clube, e com a possibilidade, isso não estava na nota, mas ficou meio que claro assim, de uma rescisão de contrato do Jean. Eu acho que assim, esse cara, o Jean, goleiro do São Paulo, ele tem que pagar pelo que ele fez, do ponto de vista judicial, né? E ele nunca mais deve chegar perto dessa mulher, se ele respeita ela de alguma maneira, né? E ela não tem que ser julgada porque fez o que tinha que fazer. Isso não é uma atitude digna de um ser humano. Fala aí, eu acho importante a gente destacar vários pontos. Enfim, nós poderíamos passar horas aqui debatendo esse caso, não é o caso, nem temos tempo para isso. Mas enfim, primeiro, o Jean tem que ser punido pelo que ele fez. E ele tem que ser punido perante a lei, enfim, lá nos Estados Unidos, e as devidas medidas vão ser tomadas contra ele. Agora, para o Jean e para a sociedade como um todo, é importante que o São Paulo se posicione, que o torcedor do São Paulo se posicione. E se eu sou diretor de São Paulo, presidente, seja o que for, eu buscaria até a última opção para rescindir o contrato do Jean com o clube. Sabe por quê? Porque ele, Jean, e a sociedade precisam entender que não cabe esse tipo de comportamento, que não cabe agressão em situação nenhuma no mundo
muito menos numa relação com a sua esposa, com a sua namorada, seja com quem for. Então, não só o Jean, mas a sociedade precisa entender que o mundo avançou e que esse tipo de situação não vai ser mais aceita. Então eu, dirigente do São Paulo, rescindiria o contrato dele e eu espero de verdade que ele seja punido severamente e eu espero de verdade, inclusive, que esse caso sirva de exemplo para que a população, para que o torcedor de São Paulo, por exemplo, que tem um comportamento mais agressivo com a esposa, com a namorada que seja, que ele reflita a partir desse momento e pense, putz, o jogador do meu time foi preso porque ele fez esse comportamento, eu vou mudar a minha cabeça, eu vou mudar a minha atitude. É o mínimo que eu espero, o mínimo, Frank. Eu não entendo do ser humano, velho, eu não entendo mesmo, de verdade. Eu não sei como é que você pode amar uma pessoa ou compartilhar a tua vida com uma pessoa e ter uma atitude como essa. Sinceramente, não entendo. Você imagina que a pessoa com quem você passa a sua vida, com quem você divide a sua vida, com quem você confia, enfim, essa pessoa se torna o seu algoz. O quão maluco é isso, cara? É um jogador de futebol. Houve um tempo em que a sensação que eu tinha é que o jogador de futebol passava, ele vivia no mundo à parte. Então o jogador se envolvia num acidente, matava sei lá quantas pessoas, não acontecia nada com o jogador se envolvia numa briga, não acontecia nada com ele, o jogador abusava de uma mulher, não acontecia nada com ele. Cara, isso não cabe mais em nenhum desses casos. Assim. O mundo tem que avançar e o jogador de futebol é um cidadão como outro qualquer. Ele comete erros como um cidadão qualquer, que ele pague como um cidadão qualquer. É isso aí, pessoal. A gente volta a qualquer momento para mais informações sobre o mercado da bola, sobre contratações bombásticas. E na sexta-feira a gente faz uma prévia aqui da final do Mundial de Clubes. Sim. Certo? Logo mais à tarde tem Liverpool e Monterrey, lá em Doha, no Catar, jogo às 2h30 da tarde. A repercussão você acompanha no terceirotempo.com.br e no blog do Milton Neves, tá bom? Então, é o seguinte, você curta, comente, siga e compartilhe as lives, as publicações do Terceiro Tempo no Facebook, nas redes sociais. Se inscreva também no canal do Milton no YouTube, tá certo? Grande abraço para vocês, valeu, Luquinha. Valeu, Frank, um abraço para todos. Tchau, abraço para todo mundo, menos pro Jean. Eu quero que você... Tchau, pessoal.